Eu me chamo Erinete, tenho 30 anos, sou mãe, eu me considero neurocientista por vocação, professora por paixão e psicóloga de formação. Eu sou portadora do transtorno de personalidade limítrofe, ou mais conhecido como borderline, comórbido com depressão e fobia social. O transtorno de personalidade borderline se caracteriza por um padrão de emoções instáveis, impulsividades e grandes exageros quanto ao uso do álcool, drogas e sexo. Gente, não fiz uso de drogas, não. Há surtos de sofrimento e agressividades relacionados a ser contrariado. Talvez, não tentem. Mesmo em pequenas coisas, o que é chamado nos manuais de humor caprichoso. Há também um comportamento autodestrutivo, infelizmente, e uma terrível autoimagem. Vocês podem estar me achando muito fofinha essa noite, mas eu estou me achando horrível. O que é ser autodestrutivo para mim? No meu caso, é ter uma gastrite que é agravada pelo uso de café, e quando eu chego em casa, no fim do dia, eu tomo uma garrafa de café inteira. Autoimagem ruim, como eu já falei para vocês, é não acreditar quando ninguém me chama de bonita. Eu encontro qualquer defeito no meu corpo, eu me penso horrível o tempo todo, mesmo que as pessoas falem o contrário. Esse transtorno, ele atinge de 1 a 2% da população, na sua maioria mulheres. Está relacionado com o histórico de abuso sexual, psicológico e negligência na infância. Infelizmente, eu passei por todas essas experiências. Para mim, esse transtorno tem a ver com não confiar em ninguém, acreditar que todos vão me prejudicar. Tem a ver com parar as coisas na metade e ter querido desistir muitas vezes do curso que eu tanto desejei. A maioria dos borderlines fala em um grande vazio. Esse vazio, para mim, é não me sentir recompensada por nada. Não gostar de companhia, não gostar da minha comida preferida, não ficar feliz quando os meus sonhos se realizam. Eu gostaria de falar aqui para vocês hoje como é viver com transtorno de personalidade, começar e concluir uma graduação em psicologia com esse transtorno que tem como padrão desistência contínua e mudanças de objetivos. Mas antes eu quero contar para vocês um pouco da minha história. Eu nasci bem no interior do Mato Grosso, onde praticamente nada chega. Para vocês terem uma ideia, meu primeiro contato com a internet foi em 2006 e somente no ano de 2014 eu fui no cinema pela primeira vez. O meu pai, ele é alcoólatra inveterado, ele é uma pessoa muito agressiva e intolerante. Ele gastava todo o salário dele com bebidas e prostitutas. Podíamos apanhar em casa, ter todas as coisas destruídas a qualquer momento. Por isso eu tenho uma frase: o bom soldado, ele se mantém de pé, ele não dorme. Nós ficamos sempre em alerta. Quando eu ficava doente, detalhe, meu pai ele matou alguns bichos de estimação meu. E quando eu ficava doente, geralmente eu não era tratada. E eu podia apanhar se os sintomas incomodassem meu pai. No caso, agora, como eu estou com a voz anasalada, gripada, se eu tossisse, podia apanhar. Passamos fome muitas vezes e aos 15 anos eu me casei para sair de casa. Mas infelizmente não deu certo e aos 18 eu voltei para casa. Com tudo isso, eu me escondi nos livros. Estudar seria a forma de ser bem vista. Fui muito aplicada aos meus estudos, mas a faculdade mais próxima da minha cidade era 150 quilômetros. E o que eu ganhava só dava para pagar o meu aluguel na época. Porém, muito teimosa, em 2009 eu fui fazer a faculdade, mas não tive dinheiro para pagar. Então, eu percebi que a única forma de eu estudar era ter uma bolsa 100%. E assim eu fiz o Enem, consegui uma bolsa 100% do ProUni e disse que iria para Cuiabá. Eu recebi muitas críticas pelo que eu estava fazendo. Meu segundo marido, que agora é ex, na época disse que não viria. Eu disse que viria sozinha com a minha filha, ele decidiu vir. Então a gente veio de carona com as nossas coisas em um caminhão de frango congelado. A gente chegou aqui com cheirinho de galinha gelada. Para uma casa pequena que não cabia os móveis, porque a pessoa que vos fala do interior me aluga a casa sem olhar a distância, chega aqui a casa tem uma peça, então ficou tudo no quintal e a gente dentro da casa, mas ok.
Eu caminhava longas distâncias para ir para a faculdade, porque eu não tinha o dinheiro para pagar o vale-transporte e eu não estava conseguindo o passe livre na época. Eu estava caminhando uns 8 quilômetros todo dia para ir voltar da minha casa. Mas daí, em 2011, parecia que a minha vida ia. E eu fiz uma seletiva e eu consegui um emprego muito concorrido. Havia uma empresa que ela estava abrindo uma nova filial e essa empresa de materiais para construção, ela é muito grande aqui no Mato Grosso e no Paraná. E teve 800 candidatos para 25 vagas. E eu não tinha experiência. Então a pergunta é, como foi que a pessoa do interior, que não tinha experiência nenhuma, conseguiu essa vaga? Eu me lembro que eu sempre fui muito corajosa e eu fui passando nas etapas. E a última etapa era um palco como esse, tinha 30 candidatos e a gerência ficou embaixo. E eles falaram assim pra gente, cada um de vocês vai nos tentar vender um produto que estiver com vocês e esse produto não pode ser repetido. E como eu sou muito sortuda, eu fiquei por último, né? Aí, quando chegou a minha vez, todo mundo já tinha vendido que era tudo, que era brinco, que era até a maquiagem da cara da pessoa, a menina tinha vendido. Aí eu falei, e agora? Aí tinha uma pedra no meu sapato me incomodando, tirei a pedra, falei, vou vender a pedra para vocês agora. Eu falei, essa pedra, ela serve para ser usada na construção, serve também, ela é bonita, olha aqui, uma pedra, linda ela. E eu falei, ela tem uma função incrível. Quando você está em uma multidão, vê o seu amigo e não consegue chamá-lo, você cata a pedra, taca nele, entendeu? Com certeza ele vai olhar para trás. E assim eu consegui um emprego. E esse emprego... gente, né? A pessoa doida, mas consegue emprego. E esse emprego, ele me possibilitou ter uma vida mais estável, né? Eu estava com uma vida mais estabilizada. Porém, eu tinha uns amigos no trabalho, eles falaram, poxa, você fala que queria fazer psicologia, por que você não tenta? Falei, não é para mim, eu estava quase terminando a outra faculdade, indo para onde? Não, faz o Enem. Aí eu me propus para mim mesma. Falei, tem 7 anos que eu terminei o ensino médio. Se eu não passar, era porque não era para ser. Mas eu passei, entrei em psicologia na Federal, a primeira de toda a minha família a entrar numa faculdade federal. E naquele momento, eu me senti como se eu tivesse ganhado o Nobel. Mas, né, como tudo na vida da gente não são flores, passar em psicologia me fez escolher entre o meu sustento e o meu sonho. Larguei o emprego porque o curso era integral. O meu marido, na época, ele decidiu ir embora porque ele disse que não ia sustentar a casa sozinho. Eu fiquei no curso dos meus sonhos, sem emprego, sem marido, sem esperança, com uma filha pequena para criar, longe de todos os que eu conhecia. Eu passei fome novamente. E no dia que ele ia sair de casa, eu me lembro que ele falou assim, que eu ia comer merda. E eu estava numa situação tão difícil que eu acabei tentando suicídio 3 vezes. Não deu certo, né? Eu tô aqui. Vocês eu não sou muito boa nisso. Mas ok. Mas então, no 2º ano de curso, finalmente essa pessoa aqui falou, tem coisa errada. E eu aceitei ir no psiquiatra. Achei que ia melhorar, né? Que ele me passou os remédios, mas a medicação no início ela quase te mata, né? Porque ela tem que fazer a curva, tem a curva de adaptação. Então, assim, eu estudava muito, mas as minhas notas só caíam. E os meus sonhos, eu via eles se afundando um a um, porque eu estava com a nota muito baixa. Eu falei assim, eu vou reprovar. Era como se eu não pudesse vencer. Eu abandonei várias provas me machucando em surto de ansiedade. E eu fui pedir ajuda a alguns professores, porque eu estava no curso de psicologia. Mas o que eu ouvi, por incrível que pareça, foi, alguém como você não devia estar estudando, é muito estressante. Ou senão, a professora falava assim, essa nota que eu te dei, esse 5, foi porque eu me compadeci para você passar. Eu já estava me sentindo mal, só foi piorando a situação. E uma história muito engraçada, que hoje eu dou risada, mas na época foi muito estressante,
foi que a gente tinha uma disciplina por nome de psicopatologia nosográfica, onde tem que nos ser ensinado o DSM, que é o diagnóstico de transtornos mentais, e eu queria muito que ela ensinasse, porque precisa desmistificar as doenças, você precisa conhecer, e ela era contra. E eu lembro que um dia eu tive um surto na aula dela, eu tive uma crise, e ela disparou: vocês estão vendo aí o que o DSM faz com a pessoa? Gente louca! Enquanto eu arrancava pedaço da parede e me cortava, né? Obviamente que não estava uma cena normal, ok? Ela me chamou de louca, estava certo, mas não precisava ter sido assim, né? Mas no fim, eu carrego uma história de preconceito por ser negra e pobre, que isso não é novidade, você ser negro no Brasil não é fácil, ser pobre menos ainda, mas eu descobri outro preconceito contra as pessoas que têm problemas mentais. E nesse momento, eu nunca me senti tão sozinha, mesmo cursando psicologia. Mas as coisas na minha vida começaram a entrar no eixo quando no segundo ano do curso eu conheci uma disciplina de neurofisiologia e o professor que lecionava essa matéria, que ele está ali. Aliás, agradeço a ele que ele impediu uma das minhas tentativas de suicídio. Se não fosse ele, eu não estava aqui. E foi nesse momento que eu percebi que ter o déficit biológico que eu tinha e cognitivo não era o meu fim. Na verdade, seria uma oportunidade de aprender mais e fazer diferente. Nesse momento, eu comecei a minha caminhada. Me tornei autodidata e falei: vou saber tudo do meu transtorno. Eu vou explicar para vocês o que eu estou chamando de déficit cognitivo. Eu sempre fui uma aluna exemplar. Eu não era tão burra, tá, gente? Isso aí foi a doença mental. Mas eu estava com dificuldades sérias na universidade. Eu sempre perguntava aos meus colegas: ei, o que o professor quis dizer com aquilo? Esse material aqui eu li, eu não entendi. Eu falei: cara, eu tô burra feito uma porta. E eu vi o pessoal fazendo tudo sem dificuldade. Mas a depressão em si, né, que o meu transtorno, eu já tenho uma questão no dorso lateral, por isso que eu sou bem inconsequente. Mas aí vem a depressão que ela afeta o córtex. E essa área do córtex, ela é utilizada para a gente prestar atenção, formar memória, manusear informações. Para o acadêmico normal é o dia a dia, ele está prestando atenção, ele está aprendendo. Agora, para mim, o negócio estava feio. Então, gente, depressão é muito mais do que estar triste. E eu entendi que meu cérebro não estava funcionando como deveria. E eu já estava em tratamento, né, nessa época, o que controlou bastante a minha ideação suicida. Não eliminou ela, mas controlou, né? Que é sempre aquela coisa, os pensamentos vêm, mas eu falo: hoje não é dia de morrer. Quanto ao rendimento acadêmico, a medicação piorou. Mas eu falei assim: bem, agora eu tenho que descobrir o que vai funcionar para mim e o que não vai. E nessa jornada eu me tornei minha terapeuta, né? Eu faço a minha autoterapia. É muito engraçado porque eu brigo comigo mesma diariamente. A gente entra numa discussão, é DR, nós duas aqui, as duas Erinete, a gente briga feio. Mas assim, eu descobri que o isolamento frequente, que isso é parte do meu transtorno, me fazia ter mais tempo para ficar pesquisando e lendo. E desta forma eu fui aumentando os meus conhecimentos. Eu aprendi que as chamadas limitações não determinam os meus limites de fato, porque o borderline é um transtorno limítrofe. Então eu falei: não vai me determinar. Então assim, à medida que a depressão estava melhorando, eu fui me tornando especialista em conexões da psicologia com as neurociências. O que eu tenho para dizer para vocês é: todo conhecimento é poder, não importa qual ele seja. Quando foi que a minha vida andou? No ano de 2015, eu fiquei sabendo do curso de neurociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, assim, eu já era autodidata em neurociências. Eu falei: vou me inscrever, só que é um curso muito concorrido, o Brasil inteiro se inscreve. Tinha carta de intenção e tinha o currículo. Meu Lattes não era grande coisa, mas eu fui. E pela minha carta de intenção, eles me escolheram. E assim, foi, cara, uma loucura, porque assim, foi minha primeira viagem de avião. Assim, imagina uma pessoa do interior que eu conheci elevador bem pouco tempo. Aliás, deu um trabalho para mim aprender como ele funciona, mas isso é outra história. Cara, tá no céu assim para mim foi lindo. É uma imagem assim que eu nunca vou esquecer. A diferença assim que eu falo, a única coisa mais bonita que o céu para mim são os olhos da minha filha. E a viagem foi maravilhosa. Esse curso ele mudou a minha vida.
porque eu consegui participar dele com excelência, porque eu acreditava que não ia conseguir por causa dos meus problemas, né, os meus problemas de saúde, meus problemas mentais, e ele teve um trabalho final que eu consegui apresentar com certo sucesso. E assim, conhecer neurociências me apresentou novas possibilidades, uma nova visão de trabalho e de mundo acadêmico. Então, quando eu voltei, eu falei assim, eu tenho que levar isso para os meus colegas. Eu tenho que trazer isso para cá. Então, eu fundei o primeiro curso de extensão em neurociências do Mato Grosso. Foi um sucesso, graças a Deus. Eu tive muitos alunos, tanto da universidade como da comunidade. Quando eu digo tive muitos alunos, sim, porque fui eu que dei aula. Foi muito gratificante para mim. E eles tiveram a oportunidade pela primeira vez de aprender sobre neurociências e como ela é capaz de contribuir para o nosso dia a dia. E tudo isso foi gratuito, eu fiz um curso grátis. E assim, uma das maiores premiações, que foi o meu reconhecimento acadêmico por todo o meu esforço, foi que no ano de 2017, eu escrevi o meu trabalho para o BRAIN, um congresso internacional, meu trabalho de conclusão de curso, que é a ansiedade e o uso do álcool como medicação, automedicação, a meta-análise. Para esse congresso, foi enviado 1.089 trabalhos, foram selecionados 823 e apenas 50 foram publicados em uma revista internacional. Esses números quem mandou para mim foi a moça, tá? Não fui eu que fiquei contando. De forma nenhuma que tipo, oh meu Deus, como eu sou foda. Oh, desculpa. Não sou. Mas ela que mandou para mim para falar, olha, parabéns, olha como o seu trabalho é importante, né? E assim, eu fiquei muito feliz com essa realização. E nesse mesmo ano, eu me formei com 4 anos e meio de curso. A primeira do curso a formar antes do tempo, porque o tempo de formação mínima da psicologia são 5 anos. E para mim foi inacreditável. Para alguém condenado aos limites das emoções, com todas as emoções que eu tive fortes, boas, ruins e contrárias, eu me formei antes do previsto, mas emoções ruins, tá? E eu falo para vocês assim, se as limitações, elas não determinam os meus limites de fato, o que eu sempre tive como uma grande maldição na vida, que é ser doente mental, e eu chorava nos intervalos da aula, se converteu numa benção na clínica. Eu atendo na clínica, tá? Apesar de tudo. Isso é loucura. Isso me traz uma vantagem enorme para tratar meus pacientes. Pois a minha empatia e capacidade para entender o transtorno de cada um me faz atender diferente, né? Ser psicoterapeuta, vou falar para vocês, não tem fórmula mágica, a não ser o curso superior, faço em psicologia, essa é a fórmula, mas não tem outra. Ter uma vivência com transtornos mentais me faz ter uma sensibilidade acima da média, para dizer o que é certo na hora certa, saber ensinar o que fazer no momento em que é preciso, intervir na medida da necessidade. Eu fui taxada muitas vezes de incapaz, não foi uma nem 2 vezes. Aliás, a minha história de vida se baseia em quantas pessoas diziam que eu não podia. Mas eu provei para mim mesma que eu não sou. Isso é importante, você não precisa provar para o outro, você precisa provar para você. A fobia social, ela me roubou a capacidade de aproveitar os amigos. Mas ela me trouxe maior capacidade de estudar sozinha, maior foco, maior dedicação. A depressão, infelizmente, ela não me permitiu desfrutar das alegrias da formação, mas ela me permitiu ajudar os meus colegas quando eles estavam em momentos de tristeza. O transtorno de personalidade borderline me roubou a chance de estabelecer vínculos. Ao mesmo que ele mostrou que nem sempre na vida se trata de você estar vinculado a alguém. A maldição pode ser uma bênção. A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei chocada. Falei, só pode ser um absurdo. Porém, nesses 5 anos de carreira acadêmica, posso dizer com certeza que é uma verdade. Jamais teria noção da importância da saúde mental, mesmo tendo feito psicologia, se eu não tivesse o transtorno de personalidade borderline, junto com a depressão e a fobia social. Sentir na pele faz toda a diferença. Todo olhar que eu recebi e recebo quando eu falo da minha mente adoecida, porque às vezes eu falo brincando, a pessoa não leva muito a sério, mas se ela pega o DSM para ler, ela sai correndo de perto de mim, né?
me faz querer cada dia mais desmistificar os transtornos. É necessário falar. Não se pode querer ser igual quando nascemos para ser diferentes. Teve um tempo que eu acreditei muito na cura, até entender que não há cura para a personalidade. Então é fazer o possível, né? Já que o impossível não depende de mim. Entendo hoje que a psicologia não só deve entender o psicológico, mas todas as dimensões do ser humano, em especial a ligação do biológico com o que chamamos de pensamento. Os limites são aqueles que acreditamos que temos. Como vocês podem ver, nem meu cabelo tem limite, olha como ele está, né? Claro que ter um transtorno mental faz as coisas muito mais difíceis, e difíceis mesmo, dia de você brigar com você mesmo, de rolar no chão. Mas não são impossíveis, mas tudo sempre tem um lado bom. E o bom da minha doença é que eu aprendi que toda conquista, por mais pequena que ela pareça, é superação. Sabe aquele dia que eu consegui sair? Bom dia, vizinho! Falei, nossa, eu falei com alguém e até que eu não fiquei com medo da pessoa, não achei que ela ia me matar, porque o border ele tem isso, dele ver a pessoa, ele achar que a pessoa vai agredir ela, fazer alguma coisa de mal. Eu tô muito bombando naquele dia e foi só bom dia para algumas pessoas. Hoje eu tô aqui para falar para vocês o seguinte: quais são os seus limites? Não sei se vocês já tiveram esse momento de se perguntar quais são os limites de vocês. Qual sonho que você já desistiu? Eu não desisti de nenhum, eles morreram sozinhos. Vou dizer para vocês uma coisa: limites são colocados nas nossas vidas para serem superados. E os nossos sonhos, eles são renovados a cada dia, a cada manhã. O que eu tenho para dizer para vocês hoje é: tente sempre. Tente melhor. Muito obrigada.